Boa tarde, povo amigo e querido. Uau, hoje eu tô aqui atrasada no meu time, mas eu não queria deixar de passar aqui com você para dividir aquilo que nós estamos conferindo aí nesse mês de julho e no livro de Josué. E eu falei, uau, eu mesmo atrasada, eu vou passar lá. Quem sabe a galera me esperou. Obrigada se você me esperou um pouquinho, se você está de boa aí curtindo. Deixa eu dizer para você, você já leu esse livro? O Poder para Transformar o Mundo. Esse livro é incrível, esse livro do Bill Johnson. Se você gosta do Bill Johnson, depois você dá uma olhada lá nos podcasts dele. Se você gosta do Bill Johnson, nós temos muitos livros dele, editora Chara, e tem cada livro incrível. Eu estava olhando esse, eu estava olhando Momentos Decisivos, ontem eu estava olhando Criando Filhos Gigante, alguma coisa assim. Eu falei, gente, como tem material incrível, né? Ele é um mentor aí da Comunidade das Nações. Nós amamos a Bethel Church, a Atmosfera, o Chris Volaton, Dennis Silk, né? Rávila e todos os outros. E vocês leram Josué 8? Eu estava aqui relendo Josué 8 e pensando assim, não sei se você conhece aquele livro A Arte da Guerra, né? Mas não é tudo lá que é bom, você pode aproveitar algumas coisas, não tudo, né? Os maduros podem ler muitos materiais e tirar os espinhos e deixar e comer a carne, né? Quando a gente come peixe, você não come o espinho do peixe. Gente, eu amo peixe frito, viu? Você que é do Nordeste, você que é do Espírito Santo, ai que delícia, eu amo peixe frito, muito. Eu sou mineira, a gente aprendeu a comer peixe frito, sabe? A gente pescava, né? Quantos mineiros tem aí? Enquanto a galera tá chegando, né? A gente pescava no córrego e aí a gente comia peixe, pescava no rio e era uma delícia. E eu amava comer peixe frito, viu? Eu amo peixe frito. E eu amo sushi, viu? Acho que eu sou um pouco cozinha internacional, como de tudo. Eu gosto de peixe. Então, quando você come peixe, você tira os espinhos, né? E você come a carne. Olha, nós estamos orando e profetizando por Belo Horizonte, tá? Raquel Castro, estamos orando por vocês aí, entendeu? Estávamos falando com a Paty, o Lucinho, então estamos orando por Belo Horizonte. Obrigada, Tutuecil. Obrigada, eu também tô gostando do meu cabelo esses dias. Tem que fazer aqui a raiz, mas eu tô gostando, gostei de deixar maior assim, é bom, eu gosto de mudar, sabia? Eu gosto de mudar. Então acho que a galera já chegou, já tem umas 30 pessoas. Se você quiser mandar o aviãozinho aqui embaixo para alguém, falar, a gente está numa jornada de Josué, aprendendo armas da guerra, estratégias da guerra, caminhos da guerra. Então manda o aviãozinho aí. Tem alguém que está vivendo em guerra, que você lembra que a pessoa está vivendo em guerra? Então é verdade, eles são mega especiais, Raquel. Se você lembra de alguém que está vivendo uma guerra, um desafio, manda um aviãozinho e fala, vem curtir 30 minutos de live aqui comigo. Rondônia, seja bem-vindo, Rondônia. Então, gente, ontem nós falamos de alinhamento, né? E eu amo essa palavra, alinhar, ajustar, pensar como nós podemos rever estratégias, né? Lembra que eu falei para vocês que o judeu considera julho aquele mês que você olha, aí você olha de novo, que é para ver os detalhes. Então, julho, Bauru, São Paulo, seja bem-vindo. CN Gama, nós temos que estar com esse olhar atento de rever, sabe, double check, quando você pega um checklist, você fala, vou dar uma olhada. Aí depois você fala, não, vamos chegar aí, mas a gente tem muito parceiro aí, Raquel. Aí você fala, não, double check, eu vou olhar, né, novamente o meu cheque aqui, vou dar um duplo cheque aqui. Então, Josué ali no capítulo 8, ele está recebendo novas estratégias para Ai, né? Lembra que lá em Ai, ele perdeu porque ele precisava fazer uns alinhamentos lá com o time dele, e ele fez com a liderança dele.
Então ele vai para o capítulo 8, e aí o capítulo 8 é: Josué, eu vou te mostrar como ganhar essa guerra. E sabe a ênfase que eu quero dar aqui para você hoje? Que eu amo isso. Eu falo, gente, como assim? A gente fala de inovação, tecnologia, disrupção, né? Talvez como palavras novas hoje, mas como a Bíblia é atual. Porque se você vai ler como as estratégias de guerras de Deus, elas são super diferentes para cada etapa, mesmo com os mesmos guerreiros e com o mesmo inimigo. Aqui é uma guerra que acontece assim, capítulo 7 e 8, os mesmos guerreiros e o mesmo inimigo. E Deus muda completamente as estratégias. Na primeira vez eles foram nas estratégias deles. Na segunda, eles, depois do alinhamento, eles falaram: Deus, tá bom, quais são as suas estratégias? E Deus: olha, vocês vão se dividir em 2 times. Poxa, Érica, um beijo, seja bem-vinda mais uma vez, bom ter você aqui. Vocês vão se dividir em 2 times. E um time vai atrair lá no vale, Josué vai com esse time e vai atrair para que os guerreiros saiam da cidade. E o outro time vai estar lá na parte ocidental ou na parte de trás da cidade. E quando os guerreiros saírem da cidade, vocês vão entrar na cidade, tomar a cidade e colocar fogo na cidade. Vai ser algo bem agressivo. Gente, porque tem inimigo que você tem que pôr fogo. Tem ponte que sabe aquela palavra muito da Neuza Itioca, né, dos adoradores, aí de queimar as pontes, né? Queimar significa destruir, e essa foi a instrução de Deus: olha, destrua, faça ruína, queime. Então tem inimigo na sua vida que você não pode ter clemência, tem inimigo na sua vida que não dá para você fazer acordo, tem inimigo na sua vida que você tem que destruir, não tem outra opção. E aí era assim, esse povo. Então Josué falou: olha, então vocês vão colocar fogo lá na cidade. Então quando eles olharem para trás e ver que a cidade deles está pegando fogo, nós vamos nos virar e aí a gente vai atrás deles. Ao invés da gente fugir, ao invés de de estar fugindo, a gente vai contra-atacar. E aí eles vão ficar assim: poxa, minha cidade pegou fogo e vocês contra-atacaram. Essa era a estratégia de Josué. E é tão incrível aqui, porque olha como é o cérebro humano. O cérebro humano, ele pensa assim: se uma vez eu fiz isso e aconteceu assim e deu certo, especialmente para aquilo que deu certo. A gente fala assim: olha, eu usei essa estratégia no verão passado, no Natal passado, eu usei essa estratégia no Réveillon passado, nas férias passadas. Eu usei essa estratégia com meu filho de 10 anos, agora eu vou usar com o próximo filho de 10 anos, ou na igreja, ou no ministério, ou na empresa tal, ou no ano passado. Essa é uma pegadinha do cérebro e muitas vezes para a nossa própria perda. Porque o que aconteceu? O povo de Ai falou assim: olha, da outra vez eles estavam no vale, eu quero que você fique atento aos sinais, presta atenção aos sinais aqui comigo. Da outra vez eles estavam no vale e eles vieram e eles nos convocaram para a guerra e nós fugimos, e eles fugiram de nós e nós fomos atrás. E o que aconteceu? A gente se deu bem. Nós machucamos alguns, eles foram destruídos e eles foram embora. Então agora é super fácil, eles fizeram a mesma coisa. Só que não, né? Como dizem os adolescentes, a Ellen Shelber também fala muito isso. Só que não, era uma estratégia. Mas só que no mindset do povo de Ai estava Josué e a sua tribo, e os guerreiros estão fazendo a mesma coisa de novo. Mas não, ali era apenas uma estratégia. Só que o cérebro de Ai estava acostumado, a gente ganhou a guerra assim. E muitas vezes eu quero dizer para você que nós fomos bem sucedidos em uma guerra, em uma batalha, e a gente perde a próxima porque a gente acredita que vai usar o mesmo modus operandi, a mesma estratégia, o mesmo time, as mesmas ferramentas. E não é verdade. O mundo muda, as pessoas mudam, o ecossistema muda. Quem de nós pensávamos que estaríamos fazendo tantos eventos online, com tantos eventos presenciais nós tínhamos? O mundo mudou e nós precisamos ser adaptáveis. E eu fico olhando o quanto que quando Deus vai ensinar, se você vai ler esses livros
Josué, Deuteronômio, Números, Juízes. Se você vai ler 1 Samuel, 2, 1 Crônicas, 2 Crônicas, são livros que vão falar de guerras e de como os territórios de Israel, eles foram expandidos, e de como aqui a terra prometida é de vocês, mas lá tem gigantes e guerreiros mais poderosos que vocês, mas a terra é de vocês, e se vocês enfrentarem, a terra é de vocês. Isso parece muito com o nosso mundo, que Deus fala, olha, disse João, Elis e Lenice, Francis, a terra é de vocês, mas tem gigantes mais poderosos que vocês, mas com a minha ajuda, vocês podem destituir todos eles. Então, é nessa coragem que Josué estava, e é nessa coragem que nós vamos começar o segundo semestre, viu? Mesmo que a curva mesmo que o pico esteja subindo, a curva esteja subindo na sua cidade, mesmo que esteja ameaçando seu estado com lockdown, você vai falar, não, eu tô aqui e eu vou encontrar valentes que vão nessa batalha comigo, já eu vou te falar disso. Mas aí o que acontece? Uma coisa incrível, Ai está acreditando que da mesma forma que ele venceu a batalha anterior, ele vai vencer agora. Só que Josué tinha outra estratégia com aqueles valentes, com aqueles guerreiros. Então, enquanto eles foram atraídos, o outro time que estava lá queimou a cidade, e quando eles olharam para trás, a cidade deles estava queimada, e Josué e aquele time que tinha os atraído volta contra ele. Então, e é tão incrível que o texto diz isso. O texto diz que quando eles viram Josué e aquele time de guerreiros lá no vale, eles falaram, eles fizeram igualzinho, da mesma forma que nós o vencemos da outra vez, nós vamos vencê-lo de novo. Olha o perigo. Se você está indo para batalha, para outra batalha, da mesma forma que você foi ontem para aquela batalha, cuidado, porque pode ser que você não vá vencer essa batalha dessa vez. E é tão incrível o que Deus diz, o que a Bíblia diz sobre isso, que a Bíblia diz que Josué tomou guerreiros e valentes específicos. E essa palavra me chama tanta atenção, porque a nossa vida, ela é feita de ciclos. E às vezes você precisa de guerreiros e valentes de oração, de jejum, de palavra profética, de estratégias. Pessoas que vão com você no governo, na política, que vão com você na cultura, que vão com você nos ministérios, que vão com você nas prefeituras, nas administrações. Você precisa de advogados, você precisa de estrategistas que vão lá negociar algo com você. Então, cada batalha da nossa vida, nós vamos chamar um perfil de pessoas diferente às vezes para estar conosco. Nem todas as batalhas da sua vida você vai batalhar com o mesmo time. Nem todas as batalhas da sua vida você vai batalhar com as mesmas pessoas. Nem todas as batalhas da sua vida você vai batalhar com as mesmas estratégias. Então, eu queria deixar isso aqui para você em 20, 30 minutos, que nós precisamos, não é honrar, mas reconhecer o desafio que está na nossa frente e pedir a Deus a instrução para aquele desafio. Porque muitas vezes nós perdemos desafios simplesmente porque nós queremos usar as estratégias e porque nós queremos usar o modus operandi antigos. Que legal, Francis, eu super quero, mas me manda um inbox lá no Instagram. E como você está falando aí que são personalizadas, eu acho que eu tenho uma pessoa para fazer, inclusive, uma conexão com você aí, tá? Sobre isso que a gente está buscando por produtos personalizados. Me manda lá no Insta. Então, você não pode batalhar com as mesmas pessoas, com a mesma estratégia, com o mesmo modus operandi. E sabe outra coisa que eu queria te dizer? É que existem pessoas que às vezes vão batalhar com você desafios na sua família, no core, com seus filhos, que você vai abrir o coração, você vai ser vulnerável, contar aquilo que está doendo, aquilo que está difícil para você. Mas existem outras pessoas que vão batalhar com você na empresa. Então aí você junta aquele time de CEOs, de gestor e fala, olha, vamos lá, a gente vai vencer. Você põe alguém da tecnologia, do estratégico, do comercial, do RH. E existem outras pessoas que às vezes vão batalhar com você pela cidade. Então o que eu quero mostrar para você?
Você não tem uma guerra só para vencer. E você não tem um time de amigos e de pessoas que vão com você em todas as guerras também. Existem valentes capacitados para cada guerra. Talvez você está vivendo 3 guerras. Você que está vivendo pelo menos 2 guerras, sinaliza aí para mim. Estou vivendo 2 guerras. Eu estou vivendo umas 5. Se você precisar de uma, eu mando aí para você. Mas então, às vezes, você está vivendo guerras pessoais ou familiares. Talvez você precisa procurar um coach, um terapeuta, um pastor, um mentor. E talvez você está vivendo uma guerra na empresa. Talvez os seus produtos não saíram tão bem, né? Isso, Raquel tá aí com 4, né, gente? Olha aí, tamo junto. Outra pessoa com 3, outra com 4. Então o que eu quero chamar a atenção para você aqui hoje é exatamente umas 20. Meu Deus, gente, eu vou dividir com você. Manda umas aí pra mim, Gabriel, que eu vou pelo menos orar por você. Mas é isso mesmo. Às vezes tem período da nossa vida que é, né? Ontem eu aprendi, inclusive, com um amigo que a gente estava fazendo uma reunião aqui. E o amigo falou o seguinte: olha, não fica falando que você é um guerreiro, porque guerreiro a pessoa está sempre em guerra. Diga que você é um conquistador. Então, beleza, nós estamos vivendo guerra, mas nós vamos conquistar. Então, o que eu quero deixar aqui para você? Separe os guerreiros, os conquistadores, os valentes de cada guerra. Talvez você está pilotando todas as guerras, porque uma é na área pessoal, relacional, financeira, casamento, como nós já falamos aqui. Mas existem o Uri e o Arão. Por exemplo, às vezes você fala, é com o meu marido. Não, você talvez é a única pessoa que vai para a arena, para guerrear. Mas o que acontece? Existe o Uri e o Arão, que podem estar o quê? Segurando seus braços em oração. Então, para cada lugar, junte-se àquelas pessoas que têm a mentalidade para conquistar aquilo. Às vezes você fala assim, eu quero entender um pouco mais, que é meu caso, quero entender um pouco mais de física quântica. E eu estou muito na expectativa, porque amanhã eu vou ter um mega encontro com 2 professores de física quântica e eu estou muito empolgada. Então eu me juntei a pessoas que falam de física quântica. Mas às vezes você fala, eu precisava de ter um reforço espiritual. Então você fala, olha, eu preciso procurar lives que as pessoas falam sobre jejum, poder, oração. Que livro nos ajuda, que livro nos tira daqui, que livro da Bíblia eu tenho que orar e eu tenho que declarar. Então o que eu quero dizer a você? Procure a turma certa, procure a tribo certa. Tá tão na moda falar de tribo. Procure a tribo certa, que tem a força certa, porque o que significa uma tribo? Se você vai estudar as tribos de Israel, e eu acho que é um ótimo estudo, de repente, para o nosso agosto aqui, hein? Talvez no julho dê para a gente fazer, eu vou amar falar disso. Cada tribo tem uma força. Então, aqueles que tinham a força no louvor e na adoração, eles ficavam num lugar. Aqueles que tinham a força da estratégia, ficavam em outro lugar. Aqueles que tinham a força de carregar a arca, ficava em outro lugar. Aqueles que tinham a força exatamente de empunhar a espada, ficavam em outro lugar. Então, você precisa procurar pessoas que estão com a força naquela área. O JB falou uma coisa incrível. Não adianta você abrir o seu coração para quem não resolve o seu problema. Isso só sabe, aquela coisa de ou lamber as feridas, né? Desagradável esse termo, perdão, mas aquela coisa de ficar ali, amiga, não sei o que você faz, amiga, vamos orar, vamos jejuar, tudo bem, isso é bom, a pessoa que vai com você para o jejum e para a oração, mas às vezes você precisa de alguém que te desafia, que te provoca, que te mentoria, que fala, não, além do jejum e da oração, você também tem que fazer isso, você também tem que ter uma atitude, você também tem que ser melhor, você também tem que fazer, né, você tem que se vestir melhor, então você tem que comer melhor, você tem que emagrecer. Então, gente, o jejum e a oração é a cobertura de tudo, mas se você ficar só jejuando e orando, não vai resolver tudo. É a nossa cobertura, mas porque existem coisas que somos nós que temos que fazer. Então é o jejum, a oração e a nossa ação. Então a gente precisa ter pessoas da tribo que falam, diz, qual é o próximo passo?
qual é o próximo produto, qual é a próxima live, qual é o nome, né? Nós temos que ter pessoas que nos provocam, que nos ajudam. Então conversas vazias, exatamente. Não vale a pena ficar com conversas vazias. Gente, a vida tá tão cara e custosa, como diz os mineiros, né? A vida tá tão cheia de coisa para fazer que não dá para ter conversa. Não dá para ter conversa vazia mais. Ó, a Ariane tá aí. A Ariane é da tribo das pessoas que auxiliam pessoas casadas no desenvolvimento sexual. É incrível essa garota, é incrível os programas dela. Ó, a Marcela acabou de entrar. A Marcela é da tribo do profético. Marcela, eu estava lendo um livro esses dias e eu pensei tanto em você, mas tanto em você, um livro de neurociência, que fala o seguinte: quanto mais você conta os milagres, as bênçãos que acontecem na sua vida, mais seu cérebro vai atrás de milagre e de bênção. Eu falei, gente, eu conheço uma amiga que tem essa atmosfera, porque deixa eu te falar, todo dia a Marcele tem um milagre para contar. Se você falar para ela aí, Marcele, me conta 40 milagres nessa quarentena, provavelmente ela vai te contar 40 milagres, viu? Nesses 100 dias, 100 e poucos dias. Então, por quê? Porque ela tem essa mentalidade, ela vive isso, ela é dessa tribo que acredita no invisível, no impossível, e ela batalha por isso. Então, se você está precisando se ligar a uma pessoa que, por exemplo, lançou um produto, tá no meio digital, então você tem que ir lá, seguir as lives, curtir, mandar pergunta, ler os livros que a pessoa lê, né? Ontem eu estava ouvindo uma coisa super interessante. Para você ter um mentor, você não precisa nem sempre trocar uma figurinha ali com o mentor. Às vezes ele vai te receber, isso é incrível, a gente poder estar na mesa e fazer pergunta para sábios. Mas às vezes, se você lê o que ele lê, se você levanta no horário que ele levanta, faz os exercícios que ele faz aquilo que ele te ensina, as orações, as lives que ele está, ele já é seu mentor, é uma atmosfera, ele está compartilhando. Então, escolha a tribo certa para batalhar a guerra certa. Não pegue uma única tribo, é isso que eu vim aqui dizer para você. Não pegue uma única tribo para batalhar todas as guerras. Por quê? Porque as pessoas não têm expertise em todas as áreas. Às vezes você está como eu, com 5, 6, com 20, né? Como o Gabriel aí. Então, você precisa fazer times diferentes. Às vezes tem pessoas que vão com você em quase todos, vão com você em todos, mas você tem que respeitar a frequência, a atmosfera, o timing das pessoas. Às vezes você fala, não, mas essa pessoa sempre ganhou muito dinheiro e eu quero aprender a ganhar dinheiro, eu vou aprender a ganhar dinheiro com ela. Só que às vezes ela acabou de ter bebê e tudo que ela está pensando não é em ganhar dinheiro, é em curtir o dinheiro, é em desfrutar do dinheiro. Então ela fala, vamos pro shopping, vamos gastar, vamos no restaurante caro, vamos isso, vamos... Caro não, vamos no restaurante que está no nível para eu pagar, né? Porque não usa essa palavra caro, um dia eu te falo sobre isso é um mindset. Mas ela está vivendo um outro momento, então tem a ver com a atmosfera, tem a ver com a frequência, que é basicamente a mesma coisa, tem a ver com a força da pessoa, mas tem a ver com o time da pessoa. Às vezes a pessoa até ontem te ajudou a guerrear essa guerra por produtos digitais, mas hoje ela fala, não, vou tirar férias, ou então não, vou focar no meu produto presencial. Então ela não está com a atmosfera e com a frequência para te empoderar para o produto digital. Então, você tem guerras? Eu também tenho. Então vamos procurar a tribo que vai nos dar subsídio, que vai engajar conosco, que vai nos dar energia e frequência para vencer aquela guerra. Porque é isso que Josué fez. Ele separou gigantes qualificados para ir naquela jornada em Ai. E o que acontece? Ele ganha aquela guerra com a estratégia. E indo aqui para o final, eu quero te dizer uma coisa. Como Deus é fantástico e maravilhoso em dar a ele outras estratégias. Nenhuma guerra, ou raramente, Deus disse para usar as mesmas estratégias. Mas sempre tem uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, você quer aprender de inovação? É com Deus. Você quer aprender de disrupção? É com Ele. Porque se você ler a Bíblia sobre esse aspecto, deixa eu ver o quanto que a Bíblia inova. Em 2 capítulos você viu aqui super inovação
super inovação de Deus, de Josué, das estratégias, e foi como eles ganharam a guerra. Então eles ganham a guerra, não foi com esforço, foi com estratégia. Então existem guerras que nós não vamos ganhar pela força do braço, nem pela força da palavra, mas nós vamos ganhar pela estratégia. Deus é um estrategista. Então você tem que orar e falar: Deus, qual é a estratégia? Qual é o caminho mais fácil para ganhar essa guerra? Para ele foi: Josué, põe um time no vale, põe um time atrás da cidade. Quando os guerreiros saírem para o vale, o time que está atrás da cidade queima a cidade, os guerreiros ficam assustados, vocês se voltam contra os guerreiros, porque só de você pensar: perdi minha cidade inteira, suas forças se diluem. Nunca vai ser agradável dizer: perdi meus filhos, perdi minha esposa, perdi todos os meus bens, não tenho para onde ir. Lembra de Ziclac? O quanto que os guerreiros de Davi ficaram desmontados quando eles chegaram lá e Ziclac tinha sido queimada. Então aqui aconteceu igual, queimou na presença dos guerreiros. Então isso drenou a força dos guerreiros. Os guerreiros, tipo: não tenho cidade, para onde eu vou? Vou batalhar pelo que agora? Não tenho mulher, não tenho filho, só estou vendo. Josué falou: deixa a fumaça subir, que é para eles verem. Então olha o impacto emocional que eles tiveram. Então eles se desmaiaram, foi mais fácil destruí-los. E depois Deus disse: olha, você vai pegar os despojos, o gado dessa cidade. Você vai pegar os despojos dessa cidade. Mas você vai queimar, depois que você tirar os despojos, tudo. Tudo que você não aproveitou ali, você vai queimar. Você vai destruir completamente aquele inimigo. Então, indo para o final, eu quero dizer para você: ore para que Deus te dê estratégias. Hoje eu estou aqui por isso. Para Deus te dar estratégias para ganhar guerras que você já havia perdido. Então, tudo bem que você tem 5 guerras, mas eu quero que você selecione uma ou duas que você havia perdido. Uma ou duas que você... que os inimigos tinham corrido atrás de você, que tinha fugido deles. Então, vai ficar gravado sim, vai ficar lá no meu feed. Então você vai escolher pelo menos 2 guerras que você havia perdido. E você vai falar: Deus, qual é a estratégia? Porque o segredo de Josué aqui foi: Deus, qual é a estratégia? Deus deu a estratégia. E Deus falou para ele: escolha os valentes, os guerreiros, os conquistadores, habilitados para esse tipo de guerra. E ele foi lá e fez aquela escolha. E sabe o que aconteceu na noite anterior? Ele foi lá e revistou. Double check. Lembra do que a gente falou em julho? Você vai fazer um plano, mas você volta para fazer um double check. Ele foi lá e passou em revista para ver quais eram as pessoas que deveriam realmente ir com ele. Então olha que incrível. Você tem guerras que você perdeu, você vai identificá-las, você vai orar, porque você já se alinhou com Deus. Você pode ter perdido porque você já alinhou, mas você vai pedir a Deus estratégias, Ele vai te dar, e aí você vai procurar a tribo certa. Você vai falar: fulano, vem comigo, Tatiana, vem comigo, Ângela, vem comigo, Fafá, vem comigo. Deixa eu te falar, deixa de ser individualista, não queira ir para a guerra sozinho. Isso é individualismo, não querer depender das pessoas. Deus nos fez para ter 2 relacionamentos: vertical e horizontal. Quais são os 2 maiores mandamentos? Ame ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então deixa eu te falar, individualismo não combina com guerra. Porque numa guerra, você precisa ter o grupo que atrai, o grupo que ataca, o grupo que vem por trás, o grupo que queima. Você já viu uma leoa caçar sozinha? Tem um livro incrível, Despertar da Leoa, e conta o reino da leoa. Leoas não caçam sozinhas. Elas falam o seguinte: olha, você é mais rápida do que eu, então você vai desviar a presa, você vai tirar a presa daquele lugar, você vai isolar a presa, tirá-la do bando. Foi o que Deus deu como estratégia para Josué: tire o inimigo do território dele. Eu falei: uau, acho que eu estou lendo a arte da guerra aqui. Tire o inimigo do lugar dele, do território dele, que no território dele ele é mais forte, atraia. E a leoa faz isso, ela atrai a presa, ou ela isola a presa do bando, ou ela tira a presa daquele lugar.
A outra que tem um bom olhar, que enxerga mais do que as outras, ela vai avançar. E a outra vai morder. Então, elas caçam em bando, as leoas caçam em bando. Então, qual é o bando que vai caçar com você o seu próximo produto, serviço? Qual é a tribo, qual é a força que você precisa para esse momento? Então, você precisa se ligar com as pessoas com essa força. Às vezes, nós colocamos peso demais sobre os nossos amigos. Nós falamos, já que você é minha amiga, você tem que ir comigo em todas as batalhas que eu tenho. A sua amiga, não, mas eu não entendo nada de casamento, eu sou solteira, eu não sei o que falar pra você quando você briga com seu marido. Não, não tenho bebê pequeno, eu não sei como é os primeiros 30 dias de uma mãe. Então, às vezes, nós cansamos os nossos amigos queridos, porque eles não estão como valentes naquela fase, eles não estão com a força daquela fase ou daquela guerra. Tudo bem, eles estão ali, eles não vão deixar de ser amigos se eles não forem com você em todas as guerras. Então, você precisa fazer isso, escolher o bando que vai nessa caçada com você. Talvez você está numa caçada, eu estou numa caçada para explorar asteroides, para abrir a primeira CN em Marte. Então eu estou procurando esse bando, entendeu? Que quer assim explorar o cosmos por aí. Então, olha, não vai embora da live, porque eu te falei isso, um dia eu conto direito para você. Mas tudo que Deus fez é nosso, não é? E eu acredito que o universo é abundante. E eu acredito que tem suprimento no universo para nós. Então, qual é a pessoa que vai ajudar você a ganhar a sua guerra no seu casamento, nas suas finanças? E quem vai ajudar você a ganhar a sua guerra no emocional? Então, escolha sua tribo, escolha o seu bando. E a sua tribo e o seu bando tem que ter o quê? A energia para ganhar essa guerra, para ganhar essa estação. Não vá para a guerra sozinho. Você não vê pessoas indo para a guerra sozinho. Você não vê leoas caçando sozinhas. Elas caçam em bando. Por quê? Porque um protege o outro. Quando você está na guerra, sempre vai ter um lado seu vulnerável. As suas costas, a sua frente, o seu lado. O que o Salmo 18 diz? Aliás, eu não estou certa que está no Salmo 18, mas, não, está no Salmo 18 sim. Davi diz o seguinte: quando eu estava fraco, porque às vezes quando nós estamos no meio da guerra, da conquista, nós estamos fracos, os meus inimigos vieram pelas minhas costas, ou seja, não tinha ninguém guardando as suas costas. Quem está guardando as suas costas? Quem é o seu intercessor? Quem é a pessoa que fala para você dos seus pontos cegos? Quem é a pessoa que fala, que te dá feedbacks construtivos, verdadeiros? Sabe quando é que nós crescemos? Quando nós valorizamos os feedbacks construtivos. Se nós estamos atrás só dos feedbacks de elogios, foi o máximo, você arrebentou, isso não faz você crescer, isso faz você acomodar. Mas quando você fala, olha, quando você dá um feedback, você poderia ser melhor aqui, melhor ali, de pessoas sinceras, não de críticos. Eu estou falando que você precisa ter pessoas, amigos, você precisa ter tribo. Mas quando essas pessoas te dão esse feedback, você cresce. Porque você ajusta, porque as pessoas estão vendo o seu ponto cego. Deixa eu te falar, todo mundo tem ponto cego. Todo mundo olha para algum lugar e tem um ponto que não vê. Neurologicamente isso é verdade e na vida real isso é verdade. Você olha porque o seu cérebro enxerga o que você quer ver. Então você olha para aquele cara e você fala, mas ele é lindo, ele é maravilhoso, tem todos os músculos, porque eu enumerei os músculos para Deus, né? Você fala assim, então tem todos os músculos, tem a boca, tem o cabelo, tem não sei o que, só não trabalha. Que é isso? Isso é um detalhe, ele só não trabalha, é um detalhe. Aí tá as suas amigas, amiga, mas como que ele vai pagar lua de mel? Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai fazer aquilo? Não, amiga, Deus proverá. Eu já vi essa história muitas vezes. Deus proverá, Deus vai dar um jeito, mas ele é perfeito. Olha, tá tudo aqui, né, Fafá? Tá tudo aqui na minha lista, só não trabalha. E a sua amiga tá, meu Deus, o mais importante era o cara trabalhar, entendeu? Porque tem gente vendo a vida e nós precisamos dos amigos que mostram para nós o nosso ponto cego.
o nosso ponto vulnerável. Então é por isso que eu não posso ir para a batalha, nem para a luta, nem para a conquista sozinho. Eu preciso de pessoas. E sabe, eu amo estudar sobre as tribos de Israel. E quando eles iam para a guerra, a Deus, se você gosta disso, você pode ir lá em Gênesis estudar um pouco sobre isso. Mas Deus fala da força de cada tribo. E depois Deus fala da posição de cada tribo na guerra. Ele fala da força de cada tribo. Olha, você é bom no olhar, você é bom no planejamento estratégico, você é bom na criatividade, você é bom com os bens, com os despojos. Tinha inclusive a tribo que cuidava dos despojos, daquilo que a gente tinha conquistado. E depois o que ela fazia? Dividia para todo mundo. Então as tribos tinham isso, cada uma trabalhava na sua força. Por isso é que é importante, se você vai numa guerra relacional, procure pessoas que vão com você trabalhar nessa força. Então eu passei aqui hoje só para esse recadinho. Você perdeu uma batalha ou duas, você vai ganhá-la de novo, ouvindo a Deus com estratégias diferentes e trazendo a tribo certa ou o bando certo, contando com as pessoas certas para aquele momento. Tem pessoas certas, se você orar, elas vão aparecer no seu caminho, elas também estão te procurando. Para de pensar que todo mundo é traíra, que não vai dar certo, que alguém te frustrou e vai ser sempre assim. Não, para com isso, para com isso. Existe, você se considera uma pessoa de bem? Então existem outras pessoas do bem também, você não é o único, existem, lembra? Quando Elias estava lá, eu sou o único, todo mundo morreu. Deus falou, não, nem todo mundo morreu. Existem mais 300 ou 400 aí em pé com você. Então ore a Deus e fala, Senhor, me liga com aquela pessoa. A pessoa que vai batalhar, digamos, a batalha do seu produto digital, ela não precisa ser uma pessoa que ouça seu coração, que ouça suas dores, que ouça sua alma, que ouça sobre sua vida sexual que não está em ordem. Não, ela não precisa disso, ela precisa de estar ali na força dela do produto digital. É que às vezes a gente pensa assim, eu já pensei assim, muitas vezes, o melhor amigo tem que me ajudar em todas as áreas da vida. Não existe isso, porque o melhor amigo, ele não é expert em todas as áreas da vida. Então o melhor amigo é para você falar da dor, do coração, do que não deu certo, mas às vezes você tem que sentar na mesa com o negociador, com o professor, com o gestor, com aquele que vai te apresentar a estratégia, que vai te falar de tráfego, que vai te falar de audiência, que vai te falar de público. Então essa vai ser sua tribo, talvez por uma semana ou outra. Então escolha 2 guerras que você perdeu e vamos voltar lá, porque Deus vai te dar Ai de volta. Ai é sua, e você vai queimar as pontes com esse inimigo, você vai destruir esse inimigo, você vai ficar com os despojos, você vai ganhar algo em voltar lá e batalhar de novo. Eu vim aqui para dizer para você, volte lá, batalhe de novo, só que ouça Deus sobre as estratégias e leve os valentes certos. E amanhã a gente está mais aqui para Josué. E olha, eu quero muito falar domingo às 17 horas sobre esse Deus estrategista que nos faz vencer batalhas, sobre as estratégias de Deus para vencer batalhas. Se você tiver de boa, domingo às 17 horas, eu quero estar falando sobre as estratégias que eu tenho aprendido com Deus para vencer guerras pessoais, guerras relacionais, guerras financeiras, guerras ligadas a resultados, porque todo mundo quer resultado, todo mundo quer sucesso. Então, Deus traz para nós estratégias para isso. Então, vejo você amanhã. Um beijo grande. Obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui. Fica com Deus.